Depois, se o senhor puder mandar o link aí pro seu Tonho de algum jeito também, agradeço aí. Tá, então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo. O professor Tonho me convidou para fazer essa apresentação, que o professor Casanova tinha convidado ele também para participar aqui desse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo agora na reta final do meu doutorado, sobre modelos de linguagem grandes, né? Large Language Models, certo? Título do trabalho é Personal React, personalização de respostas em modelos de linguagem com base no paradigma React. O professor Tonho está me orientando, né? E para quem conhece, a professora Tiziana Linhares está me co-orientando, tá? Como eu já falei, eu sou o Gustavo Coutinho, né? Estou terminando doutorado, eu também sou professor no Instituto Federal do Ceará, no campus de Quixadá, tá? Se alguém quiser interromper, eu acho que tá um pouco informal a apresentação, podem ficar à vontade ou deixar as perguntas para o final. O professor Tonho também, se quiser complementar alguma coisa que eu estiver falando, quiser falar sobre algum projeto, alguma coisa assim, é, pode ficar à vontade, tá? Então, tudo bem. Como eu falei, vai ser um pouco informal a apresentação, mas para concentrar um pouco no próprio Personal React e nos resultados, então eu cortei, e como eu acho que esse aqui é uma disciplina, pelo que o professor Tan falou, mais voltada a LLMs e linguagem natural, eu cortei a parte de fundamentação teórica e trabalhos relacionados para a gente conversar um pouco mais. Então, eu vou falar sobre Personal React, a metodologia e os resultados que a gente está tendo, tá? Então, beleza. Ah, Como todo mundo já sabe que é uma disciplina, pelo que entende de LLMs, né? A gente está vendo que o avanço da inteligência artificial e processamento de linguagem natural transformou totalmente a nossa sociedade, ciência e tecnologia de 2020 para cá, né? Então, essas LLMs, como esses GPTs 4, né, mais popularmente conhecidos como ChatGPT, Claude, Gemini, eles já são capazes de gerar textos altamente relevantes e coerentes que, enfim, não tem mais como a gente distinguir do que é escrito por humanos, né? Então, a gente já encontra esses LLMs em assistentes virtuais, atendimento ao cliente, domínios de educação, dentre vários outros assuntos, certo? Mas, mesmo com esses avanços, né, essas LLMs ainda estão gerando, por padrão, respostas muito genéricas quando a gente fala sobre personalização. Ainda não tem aquele quê, ainda não tem uma adaptação com base no perfil, digamos assim, né, perfil papel funcional de um determinado usuário que esteja utilizando aquele sistema, diferente de uma personalização para um usuário específico. Então, tem uma necessidade aí que está crescendo de respostas que sejam sensíveis ao contexto do perfil de quem está perguntando, utilizando aquelas aplicações que têm LLMs por trás, certo? Então, por exemplo, vocês vão perceber que eu vou utilizar muitos exemplos e perguntas do domínio de futebol, porque o domínio é o dataset que a gente tá utilizando. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta a uma aplicação relacionada a desempenho esportivo, alguma coisa com qual foi o desempenho do jogador Iago Pikachu no último jogo contra o Ceará? Se um torcedor estiver fazendo a pergunta, um torcedor do Fortaleza, por exemplo, a resposta poderia ser algo como: o Iago Pikachu jogou demais no clássico, participou ativamente das jogadas ofensivas, mostrou raça em campo e ainda deu aquele gás no segundo tempo que incendiou a torcida. Foi um dos destaques do Fortaleza na partida. Agora, se o técnico do time, utilizando o mesmo sistema, fizer a mesma pergunta, a resposta poderia ser diferente, ou deveria ser diferente. A resposta poderia ser: Iago Pikachu teve um desempenho tático consistente no último jogo contra o Ceará, atuando pelo lado direito, manteve alta intensidade ao longo da partida, com 11 sprints e mais de 9 quilômetros percorridos, taxa de passes certos e por aí vai. Então, é uma resposta bem mais técnica para a mesma pergunta, certo? Então, o que é que a gente percebe? Que o mesmo modelo, o único modelo, deveria, né, se adaptar a respostas conforme o perfil
do usuário. Então, o que a gente está vendo é que perfis diferentes têm demandas específicas diferentes de informação. Então, sei lá, gestores, professores, aí no contexto de futebol, técnicos, torcedores, todos podem ter acesso aos mesmos dados, mas eles vão esperar respostas distintas. Então, reconhecer essas características pode tornar o sistema mais útil, certo? Então, como eu falei, né, os modelos de linguagem atuais têm essa dificuldade, têm esse desafio de modular a linguagem e o conteúdo propriamente dito das informações contidas ali na resposta. Faltam esses mecanismos internos para essa adaptação. Tá? Então, é aí que a gente propõe, né, essa nova abordagem, que é o Persona React. O Persona React vai ser uma especialização do padrão React, só que com personalização explícita, considerando o perfil do usuário na resposta final, certo? Ainda mantendo essa alternância que o React traz entre o raciocínio e ação por parte da LLM, certo? Então, o objetivo geral do trabalho, né, é desenvolver o Personal React, né, baseado em uma especialização do React, com mecanismos explícitos de personalização, e os objetivos específicos é criar propriamente dita a arquitetura do Personal React, projetar e implementar esse módulo de personalização textual que a gente está chamando de Tailor, fazer uma avaliação do Personal React em um estudo de caso do domínio esportivo, avaliar diferentes estratégias de in-context learning, zero shot, one shot, few shot, e comparar o desempenho do Persona React com o React original, avaliando os efeitos da personalização de cada uma dessas abordagens, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Persona React que a gente está propondo. Mas antes disso, eu vou falar um pouco do React propriamente dito, tá? Inclusive no título da nossa proposta, né? Eu acredito que todo mundo aqui já conheça, mas só para recapitular, o React ele é um paradigma que esses modelos de linguagem, essas LLMs utilizam voltado para resolver de uma maneira mais eficiente tarefas complexas, certo? Ele basicamente vai combinar duas capacidades interessantes de outros padrões que já vinham sendo desenvolvidos, que é a capacidade de raciocinar em linguagem natural e executar ações externas com ferramentas fora da LLM, que a gente chama de tools, né? Popularmente conhecido como tools para essas LLMs. Então ele fica alternando essas operações de raciocínio e ação para resolver questões, problemas mais complexos que um LLM por si só não resolveria, certo? Então, o React vai seguir esse ciclo iterativo sempre de reasoning e act, certo? Raciocinar e tomar ação. Então, por exemplo, o modelo precisa resolver sei lá, uma pergunta sobre, sei lá, a gente pergunta ao LLM o que é o React. Aí ele antes de responder, dar a resposta propriamente dita, o passo de reason seria raciocinar sobre essa pergunta. Então, ele raciocina em linguagem natural. Para responder a pergunta, eu preciso buscar a definição do React. Com base nesse raciocínio, ele tem que tomar uma ação para resolver, para ter uma saída para esse raciocínio interior. Então, qual seria essa ação? Poderia ser consultar uma base de dados qualquer, consultar o Wikipedia sobre o que seria React, ou sei lá, artigos científicos sobre o que é o React, e por aí vai. E ele ficaria nesse processo de reason e act até que uma resposta suficiente seja encontrada, né? Aqui é só a arquitetura desses módulos que vieram antes do React. Esse primeiro módulo que eu tenho aqui em cima, de Reason Only, seria o que as LLMs fazem comumente. A gente tem uma resposta, ela vai responder só com base no que elas já sabem do seu treinamento. Se a gente for para o próximo passo, apenas tomar ações, essas LLMs iriam apenas consultar uma base de dados, consultar uma tool e retornar esses resultados sem pensar
sem ter esse raciocínio para gerar uma resposta mais afinada, digamos assim, mais refinada. E o React é a junção do melhor desses dois mundos, né? É, ter esse raciocínio e utilizar essas ferramentas que vão trazer muito mais possibilidades para respostas mais corretas dessas LLMs, certo? Algumas definições importantes para a gente entender melhor o React e o Persona React, eu vou mostrar agora nos próximos slides, mas começando pelo espaço de ações externas, certo? O espaço de ações externas são todas as ações que essa LLM vai conseguir realizar interagindo com o ambiente externo através de ferramentas diversas. Então, por exemplo, se eu quiser saber a velocidade do jogador Romarinho no jogo contra o Ceará. Uma ação poderia ser consultar a velocidade média dos últimos 5 jogos do jogador Romarinho, certo? Uma outra definição importante é o espaço de observações, que a gente está representando como O. O espaço de observações seria o resultado dessas tools, o resultado que essas tools vão dar para a gente. Então, por exemplo, se uma ação foi consultar o número de gols do jogador Bruno Pacheco, seja no banco de dados relacional ou no Knowledge Graph, utilizando qualquer ferramenta, a observação seria essa resposta propriamente dita dessa ferramenta. Poderia ser, sei lá, Bruno Pacheco marcou 2 gols na temporada 2023, certo? O conjunto, o espaço de linguagem, outra definição importante, é o conjunto de todas as ações internas que são feitas em linguagem natural. Então, é a forma como a LLM utiliza para manter o rastreamento da reflexão que ela mesma faz. Então, pode ser hipóteses, planos, reflexões propriamente ditas, ao rastrear os pensamentos que vão levar ela a tomar diferentes ações, a invocar diferentes tools. Então, o agente precisa responder, por exemplo, Pikachu correu mais do que o Zé Wilson no último jogo? Então, um dos pensamentos que a LLM pode ter para responder essa pergunta, eu preciso comparar a distância total percorrida pelos dois jogadores no jogo mais recente. Aí ele pode fazer consultas a uma base de dados e retornar observações que vão completar esse pensamento da LLM, certo? O espaço total de ação de ações, né? É a junção das ações externas com as ações externas. Então, o modelo precisa responder quantos sprints o Pikachu fez no jogo contra o Ceará. Uma ação interna seria essa reflexão de precisa encontrar os dados do Pikachu no jogo contra o Ceará para calcular a contagem de sprints. E uma ação externa seria a consulta a uma base de dados qualquer aí sobre as sprints do Pikachu no jogo contra o Ceará, por exemplo. Tá? Então, para finalizar, a gente tem o contexto do agente da LLM propriamente dito, que vai ser o agregado de todas essas observações e ações, sejam internas ou externas, certo? Então, aqui como exemplo, a gente pode ter uma pergunta inicial: Moisés correu mais no primeiro ou no segundo tempo? A primeira observação poderia ser: Moisés correu mais no primeiro ou no segundo tempo? Ou seja, a pergunta original. Depois, a ação. Preciso comparar a distância total de Moisés nos dois tempos. Faz uma consulta e retorna uma observação. Primeiro tempo, 4.532 metros e no segundo tempo, 3.890. Algo do tipo. Como eu falei, a cada instante T, a cada passo, o que é que o React vai fazer? Vai receber uma observação O, atualizar esse contexto de todas as ações e escolher qual a próxima ação tomar até que ele esteja satisfeito, digamos assim, com a resposta a ser retornada para o usuário. As vantagens, né, de utilizar esse modelo de React é que ele consegue decompor objetivos mais complexos em objetivos menores e resolver tarefas mais complexas, né? Ele consegue se adaptar melhor à mudança e desenvolver estratégias com essas reflexões embutidas no próprio React, consegue desenvolver estratégias mais eficientes para recuperar as respostas que o usuário precisa. Tá? Então, um exemplo, né? Mais um exemplo. Se um usuário pergunta onde está o sal, sei lá, é um modelo de linguagem treinado para auxiliar em tarefas de cozinha, tarefas domésticas. O usuário pergunta onde está o sal. Uma primeira observação seria
a pergunta propriamente dita, de onde está o sal, aí o contexto vai ser atualizado e o primeiro traço de raciocínio do React poderia ser: o sal geralmente fica na prateleira da cozinha. Essa é uma das ações internas que o modelo vai realizar, né? É perceber que o sal geralmente fica na prateleira da cozinha. O contexto atualizado e depois uma ação externa poderia ser realizada, né? Sei lá, verificar a câmera da cozinha para ver se o sal está naquela prateleira. Uma segunda observação seria a resposta desse se o sal está na prateleira ou não. O sal não foi encontrado na prateleira, uma atualização novamente do contexto e uma atualização do traço de raciocínio. O LLM pode voltar a refletir. Talvez o sal esteja dentro do armário registrado. Aí o usuário vai lá, abre o armário e encontra o sal, por exemplo. Tá? A limitação, como eu já falei do React original, é que ele não considera essas particularidades do usuário. Não importa quem esteja perguntando, as respostas sempre vão ser as mesmas. Ele vai ignorar o nível técnico do usuário, os objetivos que o usuário tem, enfim, preferências diversas baseadas no perfil do usuário que estiver utilizando o sistema, certo? Isso vai limitar um pouco o uso do React para domínios especializados, como a gente vai estar falando aqui no contexto esportivo, de assistência médica. Então, por exemplo, um enfermeiro quer usar o mesmo sistema que o médico está utilizando, ou então suporte técnico de qualquer natureza, educação, enfim. Então, usuários diferentes, eles vão demandar respostas distintas quando fazem a mesma pergunta. Não só a resposta propriamente dita, o texto da resposta, mas as informações que vão estar contidas naquela resposta também. Aí que entra, né, o Personal React como uma especialização do React, que vai utilizar a personalização explícita com base no perfil do usuário que estiver utilizando, certo? Então, ele vai permitir esses raciocínios, mas as respostas vão ser moduladas com base no perfil funcional que eu estou chamando aqui daquele interlocutor, certo? Então, eu vou mudar tanto o tom e o estilo da resposta, quanto o conteúdo informacional, as informações contidas naquelas respostas propriamente dito, certo? O Personal React, diferente do React, né, ele vai incorporar o perfil do usuário como uma das variáveis principais no final do processo de resposta. Então, ele vai atuar na etapa final, ajustando tanto o tom da resposta, a linguagem, quanto as informações contidas nessa resposta, certo? Então, aqui é, puxando da mesma arquitetura do React, a diferença do Personal React é que no final a gente vai ter esse processo de tailor da informação baseada no perfil do usuário, no user profile, certo? Então, a diferença de conceitos, né, de definições importantes é que agora a gente vai ter um perfil P, que pode ser qualquer perfil de quem esteja usando aquela aplicação. Aqui no contexto do futebol, poderia ser torcedor do time, técnico do time, jornalista, influenciador digital, por aí vai, certo? Então, as fases principais do Persona React vão ser o ciclo de Reason e Act, que a gente já tinha no React, e uma fase final de Tailor, quando esse ciclo de Reason e Act estiver finalizado. O Tailor vai ser responsável pela personalização final. Tá? A gente tem um operador de Taylor, representado pelo tal, que vai considerar o espaço dos perfis utilizados e a sequência de observações que vão vir do contexto da aplicação da LLM para gerar uma mensagem final personalizada. Então, o papel da personalização, né? De novo, vai ser a linguagem mais adequada ao perfil, focar em dados mais relevantes para cada um dos perfis diferentes e dar um nível de detalhamento customizado também diferente para cada perfil, certo? Um exemplo ilustrativo para o Personal React poderia ser um usuário, sei lá, interagindo com um sistema de manutenção predial, pergunta: o ar-condicionado não está funcionando, o que eu devo fazer? Quem está perguntando poderia ser uma pessoa como eu, uma pessoa leiga, ou poderia também ser um técnico de manutenção que tem muito mais domínio técnico sobre ar-condicionados e como consertar esses ar-condicionados.
Então, meio que repetindo o ciclo do React, a gente vai ter uma observação inicial, que vai startar o contexto, né, que seria a pergunta propriamente dita. O primeiro traço de raciocínio que a LLM deveria ter seria verificar se o aparelho está conectado na energia, por exemplo. Uma ação externa seria uma consulta remota, de fato, a uma tomada inteligente, para ver se está passando energia naquela tomada. A observação resultante dessa ação seria: a tomada está ligada corretamente. O próximo passo de raciocínio poderia ser: pode ser um problema no controle remoto. Aí a ação seria consultar a carga da pilha do controle inteligente que, sei lá, existe nesse ar-condicionado. E uma observação seria verificar que o nível da bateria de fato está baixo. Traço de raciocínio seguinte: verificar se tem erro no condensador ou nas folhas internas do ar-condicionado. A ação, baseada nesse traço de raciocínio, seria um diagnóstico técnico da unidade externa, sei lá, utilizando uma API que o ar-condicionado tem, indicando o status do ar-condicionado. E a observação seria, sei lá, um erro 07 de falha no sistema de temperatura. Então, com tudo isso, a gente monta o contexto final, com todas essas informações, todas as ações, e passa por essa função de personalização, para a resposta ser personalizada propriamente dito. Então, se a resposta for personalizada para o usuário leigo, a resposta poderia ser: o ar-condicionado está ligado corretamente, mas o controle remoto parece estar com pouca bateria. Troque as pilhas e tente novamente. Se o problema continuar, chame o técnico. Se um técnico estiver fazendo a mesma pergunta, a resposta já vai ser totalmente diferente. Então, a resposta poderia ser: a tomada está energizada e o controle remoto apresenta bateria fraca. Além disso, foi detectado o erro, uma coisa mais técnica, erro 07, indicando falha no sensor de temperatura, e por aí vai. Verifique e substitua se necessário. Então, são duas respostas diferentes, tons diferentes e com informações diferentes para a mesma pergunta, certo? Então, indo para a metodologia do trabalho que a gente está desenvolvendo. A gente está utilizando os dados de trajetória. Assim, o nosso estudo de caso vai ser relacionado a futebol, e a gente está utilizando dados das trajetórias dos jogadores do Fortaleza, cedidos pela equipe técnica. Então, a gente tem as informações de todos os jogos da temporada de 2023, são aproximadamente 10 milhões de tuplas e 14 atributos. E esses dados de trajetórias foram coletados em uma frequência de 1 Hz, né, que é 1 ponto por segundo. Alguns dos atributos, os atributos principais, né, são a latitude e a longitude, distância e direção que o jogador está indo, o time adversário, por aí vai. Então, cada uma dessas trajetórias dos jogadores nos jogos foram divididos em segmentos de 30 pontos, e a partir disso, algumas métricas foram calculadas com base nesse segmento. Então, a gente vai ter velocidade média, desvio padrão, aceleração de cada jogador, mudança de direção, a curvatura que os jogadores estão exercendo nessas trajetórias e por aí, dentre outros, certo? A gente pega todas essas informações estatísticas e transforma em data frame e importa para uma base de dados no SQLite para poder fazer perguntas utilizando essas informações através de uma tool de text-to-SQL, certo? Então ele vai permitir gerar respostas mais adaptadas. Assim, né, a gente vai conseguir gerar respostas mais adaptadas ao perfil dos usuários para esse estudo de caso. A gente definiu para começar os testes, né? A gente definiu 6 perfis funcionais de usuários relacionados ao contexto do futebol. E esses perfis foram técnico do time, torcedor do time, fisioterapeuta, jornalista esportivo, narrador de jogo de futebol e influenciador digital. Para cada perfil, a gente bolou várias perguntas diferentes a serem respondidas por essa base de dados. Então, alguns exemplos de pergunta, né? Bruno Pacheco corre bem naquele jogo contra o Ceará no dia 1º de abril ou ficou devendo na velocidade? Então, outra pergunta. Qual jogador apresentou a maior frequência de sprints durante o jogo contra o Ceará no dia 1º de abril? Quantos minutos o incansável Bruno Pacheco passou em ritmo acelerado, sprintando com tudo naquela partida contra o Ceará?
Então, são diversas perguntas que aquela base de dados conseguiria, né, responder para a gente, tá? Para a gente fazer a avaliação dos nossos resultados, a gente está utilizando métodos de LLM as a Judge. Então, basicamente, a gente vai utilizar outros modelos de linguagem, como avaliadores automáticos, para comparar as respostas que o Persona React está dando em cada um dos experimentos, né? A gente utilizou o framework de Eval, do DeepEval, que permite a gente aplicar critérios bem claros e obter as justificativas para cada uma das notas que ele atribui para cada um dos critérios utilizados, certo? Os critérios que esse LLM Mesa-Judge vai utilizar, a gente criou três critéririos específicos, que seria a personalização perceptível, que ele vai verificar Uhum. se a resposta tá de fato sendo personalizada. Outro critério que a gente criou foi o alinhamento com as preferências do perfil, porque não adianta nada a gente personalizar uma resposta para um torcedor, sendo que quem perguntou foi um técnico do time. E o terceiro critério é a questão da consistência da personalização, para ver se a resposta inteira está sendo personalizada de fato, ou só as primeiras palavras têm uma diferençazinha ali no tom, ou se a personalização realmente está na resposta inteira. Então, esses três critérios vão permitir que a gente avalie como de fato está a personalização utilizando esse framework proposto, que é o Personal React. A gente executou quatro experimentos diferentes até agora. O primeiro experimento ele vai avaliar a eficácia da personalização propriamente dita. Então a gente criou as Uhum. perguntas, né? E a gente responde as perguntas que a gente criou com diferentes perfis. E essas perguntas e essas respostas vão ser comparadas a uma respostazinha padrão, sem personalização nenhuma. E a gente vê o quão essas nossas respostas estão de fato sendo personalizadas. Outro experimento que a gente fez foi uma variação entre perfis. A gente queria saber se respondendo com perfis diferentes, as respostas de fato estariam saindo diferentes. Então, uma resposta para o perfil de torcedor está diferente da resposta do perfil de fisioterapeuta do time, que está diferente da resposta para o narrador do jogo de futebol. Então a gente fez uma análise tanto textual quanto semântica dessas respostas fornecidas, certo? O terceiro experimento é uma comparação com o React propriamente dito, o React sem personalização. A gente queria saber se, beleza, precisa desse framework novo para personalizar as respostas, ou a gente bastaria fazer uma modificação no prompt do React para pedir que ele faça uma personalização com base num perfil X aí da aplicação. Então a gente está chamando essa abordagem de React com prompt enriquecido, certo? Então a gente vai pegar alguns perfis, fazer as perguntas, tanto utilizando o Person React, quanto utilizando o React com o prompt enriquecido, e comparar essas duas respostas. Por fim, a gente faz uma análise dos efeitos do in-context learning, né? A gente quer saber se, provendo alguns exemplos no prompt da personalização, a gente melhora a personalização propriamente dita. Então, a gente faz os testes com zero shot, one shot e few shot, com três exemplos no prompt, no prompt de personalização, certo? Aí aqui a gente vai para caminhando para os resultados que a gente teve até agora. Então, para o primeiro experimento, né, que é relacionado à eficácia da personalização, a gente escolheu três perfis distintos, que seria o torcedor do time, o técnico do time e o narrador sei lá, de um jogo de futebol. E essas respostas das perguntas para esses três perfis distintos foram avaliados pelo Dievol, pelo framework de LLM as a Judge. Ele vai dar uma nota para cada uma dessas respostas. E a gente pediu ele para avaliar esses três critérios 20 vezes, porque esses frameworks dão uma leve Uhum. variação nos scores gerados, né? Então, para mitigar um pouco essa diferença, a gente executou algumas vezes.
Então, essa daqui são os resultados, as médias e os desvios padrões das respostas com e sem personalização, considerando todos os perfis. Então, o que é que isso aqui significa? Para o critério de para o critério de alinhamento com preferências do perfil, quando a gente não tem personalização nenhuma, as respostas recebem uma nota de 4,21. Quando a gente tem personalização, utilizando o Personal React, a gente tem uma média de nota de 6,59. Para o critério de consistência com a personalização, ou seja, está sendo de fato personalizada a resposta inteira, a gente tem uma nota super baixa de 0,38, obviamente, porque não tem personalização. E com personalização, a gente tem um aumento nesse resultado, apesar do desvio padrão também aumentar. E a personalização perceptiva, obviamente, né, as médias das respostas sem personalização vão receber uma nota muito baixa e vão receber uma nota muito melhor utilizando o Personal React que a gente está propondo, certo? Então, uma análise mais qualitativa, né, das respostas que a gente obteve. Então, por exemplo, para a pergunta do perfil narrador de jogo de futebol, né, se a gente tiver essa pergunta, torcedor ligado na nossa transmissão quer saber o quão rápido o Bruno Pacheco correu contra o Ceará no jogo do dia 1º de abril. Uma resposta sem personalização seria a velocidade média do Bruno Pacheco contra o Ceará no jogo do dia 1º de abril foi de aproximadamente 1,36 metros por segundo. No critério, quando a gente passa para o Dievol, né, para o LLM Mesa Judge, no critério de consistência da personalização, essa resposta recebe uma nota de 1,67 e ainda traz uma justificativa, né? Opa. A resposta carece de personalização, fornecendo apenas uma resposta factual, sem considerar o perfil do usuário como comentarista de futebol. Se a gente for ver o critério de alinhamento com preferência do perfil, ele recebe uma nota 3,30. A resposta fornece uma velocidade específica, mas carece do contexto ou comparação que seria valioso para um comentarista. E na personalização, a gente recebe uma nota para essa pergunta de 2 para essa resposta, né, de 2,96. A resposta apresenta dados específicos sobre a velocidade do Bruno Pacheco, mas não tem um tom dinâmico e envolvente esperado para um comentarista de futebol. De fato, a gente percebe que essa resposta não casa com o que um narrador precisa, né? Uma resposta padrão, sem emoção nenhuma, né? Agora, se a gente for fazer uma análise qualitativa agora da resposta para a mesma pergunta, utilizando o Personal React, a gente já tem essa resposta aqui. Então, no jogo contra o Ceará, no dia 1º de abril, o Bruno Pacheco mostrou-se um verdadeiro corredor de elite em campo. Ele atingiu a velocidade média de 1,36 metros por segundo, que para facilitar a imagem corresponde a algo em torno de 4,9 km por hora. Uma corrida impressionante, sem dúvida, né? Aí ele dá uma floreada, né? Foi um esforço notável, que destacou seu condicionamento físico e por aí vai, né? O torcedor pode ficar tranquilo, pois Bruno deu sangue novamente. Então, a gente percebe muito mais emoção no tom, outras informações podem ser relevantes para o narrador de um jogo de futebol, e isso se reflete nas notas para cada um desses critérios de consistência da personalização, alinhamento com preferências do perfil e personalização perceptiva. Eu tenho bem mais resultados para cada um dos torcedores, mas eu não vou ficar, ou para cada um dos perfis, mas eu não vou passar em todas as tabelas por conta do tempo, né? Mas a gente tem os resultados para torcedor do time, técnico do time, e narrador de jogo de futebol. Em todas as para todos os perfis, as notas com a personalização do Personal React foram melhores, certo? Então, a gente vê que, de fato, esse módulo de personalização do Personal React demonstra o impacto de personalização nas respostas geradas. Então, as respostas elas foram mais adequadas ao perfil, teve um maior alinhamento comunicacional no tom da resposta, né? E no conteúdo também, né? E
As respostas geraram essa personalização gerou respostas mais engajadas com os perfis do usuário, certo? No experimento 2, que é a variação entre perfis, a gente quer saber o quão similar, o quão distante as respostas estão para uma mesma pergunta quando a gente considera perfis diferentes. Então, a resposta do torcedor tem que ser diferente da resposta do técnico do time, do influenciador digital e por aí vai. Então, a gente fez a mesma pergunta para 10 perfis diferentes e para um perfil padrão, que seria sem personalização. Então, a gente comparou a similaridade textual e a similaridade semântica. Desculpa, não foram 10 perfis, foram 10 perguntas para 6 perfis diferentes, certo? Então, as respostas das 10 perguntas foram comparadas para esses 6 perfis diferentes e um perfil padrão, digamos assim, sem personalização nenhuma. Tá? Então, nessa análise textual, a gente aplicou três métricas que eu acho que todos nós já conhecemos, né? O rush, o blur e a distância de adição. Eu quero ver textualmente o quão essas respostas, nas palavras mesmo, o quão essas respostas elas estão parecidas ou não umas com as outras. Então, aqui está uma média das respostas dessas métricas separadas por cada uma dessas perguntas para todos os perfis agregados. A gente consegue ver que os valores, eles estão bem baixos, tanto do blur, quanto do rouge, quanto da distância de edição. Todos estão ali, pelo menos, no máximo, né, em 0,3, mas, em geral, todos estão bem abaixo disso. Isso significa que as respostas, elas estão ficando bem diferentes umas das outras para todas as perguntas. Na hora que a gente faz uma análise agregando o perfil dos usuários, a gente também vê que essa média fica bem baixa, ali por volta de 0,30 para o Rouge e até menos que 0,05 para métrica Blur, menos para o perfil de técnico, porque o perfil de técnico, em geral, ele tem respostas mais padrões, respostas mais diretas ao ponto, como uma LLM daria se não tivesse nenhuma personalização. Então, acaba que as respostas elas ficam muito parecidas com a resposta padrão, certo? Na análise de similaridade semântica, a gente pegou todas as respostas e criou os embeddings dessas respostas, utilizando o AllMPNet Base V2, né, da biblioteca Synthesis Transformers, e a gente faz uma redução de dimensionalidade utilizando o TSNE, para a gente fazer uma análise do quão é o conteúdo dessas respostas, o sentido dessas respostas, eles estão próximos, certo? Então a gente utilizou nessa análise os perfis de torcedor, influenciador, técnico e fisioterapeuta do time. Na hora que a gente faz a plotagem, a gente consegue ver dois clusters bem distintos, agrupando os pares desses perfis. Então, aqui em cima, a gente tem nesse rosa e azul agregado aqui as respostas de técnico do time e fisioterapeuta do time. E esse verde e laranja são as respostas para cada uma das 10 perguntas do perfil torcedor do time e do perfil influenciador digital. Então, as respostas de influenciador e torcedor, né, são muito mais parecidas no sentido, elas trazem mais informações parecidas do que as respostas do técnico do time e do fisioterapeuta, que precisam de informações mais técnicas, mais relacionadas à velocidade, e por aí vai. Visualmente, a gente já consegue identificar esses dois clusters, né, de torcedor do time e influenciador, e o outro cluster de técnico do time e fisioterapeuta. Mas para fazer uma análise mais detalhada, eu calculei a distância cosseno para cada um dos pares de perguntas desses dois agrupamentos, certo? A gente consegue ver que essas respostas mais próximas em azul e as respostas mais distantes em vermelho para o perfil
torcedor, influenciador, técnico e fisioterapeuta. O que é que isso aqui significa na hora que a gente vai olhar essas respostas de fato, né? O maior afastamento semântico foi identificado na pergunta, isso análise no cluster técnico-fisioterapeuta, foi identificado na pergunta qual jogador teve o maior tempo parado ao longo do jogo contra o Ceará no dia 1º de abril de 2023. Então ele deu essa pergunta bem padrão para o perfil do técnico, né? O atleta que teve o maior tempo em condições estático durante a partida contra o Ceará, blá, 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 foi Moisés Vieira, né? Para o fisioterapeuta do time, ele já deu uma resposta muito mais completa, com muito mais informações, apesar do tom ser muito parecido, certo? Vou passar, porque a gente já está com 40 minutos, vou dar uma aceleradazinha aqui nos resultados. O menor afastamento, ainda no técnico e fisioterapeuta, foi identificado na pergunta qual jogador apresentou a maior quantidade de sprints durante o jogo contra o Ceará. Então, essa foi a resposta do técnico também, com poucas informações aqui e sem muito personalização, parecida com a resposta do fisioterapeuta do time, certo? Não vou mostrar, por conta do tempo, né, não vou mostrar os outros exemplos de torcedor e influenciador. Então a gente consegue ver com essa análise dos embeddings, né, que esses pares de perfis analisados, eles tendem, a gente consegue encontrar respostas parecidas entre alguns desses pares, né? Existem clusters que agregam perfis, certo? Então esses perfis estão agregados quando eles têm objetivos comunicacionais semelhantes, certo? Então, o experimento 2, né, mostrou que o perfil do usuário, né, ele vai afetar significativamente essas respostas. Então, perfis diferentes vão gerar respostas de fato diferentes. O experimento 3, que é a comparação com o React com prompt enriquecido, a gente vai gerar respostas tanto pro React com personalização, quanto pro que é o Persona React, né? Quanto para o React com prompt enriquecido, que é só adicionando aquela nova string no final da pergunta, certo? Então a gente escolheu 6 perfis distintos e utilizou novamente o LLM as a Judge para fazer a análise daqueles 3 critérios para as respostas encontradas, certo? Essa daqui é a média e o desvio padrão das respostas para o perfil de torcedor do time, utilizando o Persona React e utilizando o React com promptinho enriquecido. Então, para cada um dos critérios que a gente já conhece, o Persona React performou muito melhor nas respostas das perguntas quando a gente compara com o React com prompt enriquecido, que é só adicionando aquela stringzinha no final da pergunta, pedindo para personalizar para o perfil de torcedor do time ou para o perfil de técnico do time, certo? Então, por exemplo, uma das perguntas, né? Bruno Pacheco correu bem naquele jogo contra o Ceará no dia 1º de abril ou ficou devendo na velocidade? Se eu utilizar só o React com um prompt enriquecido, a resposta também vai ser muito simples. Bruno Pacheco teve uma velocidade média de 1,36 no jogo contra o Ceará, que indica que ele correu bem, mas aí pode melhorar. Teve uma personalizaçãozinha aqui no final, mas nada demais. Já com a personalização do Persona React, né, teve uma personalização bem maior na resposta. Ah, meu amigo, no jogo contra o Ceará, no dia 1º de abril, Bruno Pacheco, blá blá blá, ficou devendo na velocidade, por aí vai. Isso aqui é um exemplo da comparação dessas duas respostas, certo? Então aqui a gente tem a média e o desvio padrão das respostas para o perfil de técnico do time. Também o Persona React superou o React com promptinho enriquecido em todos os critérios, apesar de na consistência de personalização os dois receberem valores baixos, mas isso se deve porque o perfil técnico do time tem uma característica mais técnica que remete já a uma resposta padrão que as LLMs eventualmente dariam, certo? Então aqui um exemplo de pergunta e resposta, né, para o técnico do time. Qual foi a velocidade média registrada por Bruno Pacheco no jogo contra o Ceará no 1º de abril? A gente tem a resposta do React enriquecido e do Personal React. A gente consegue perceber que as respostas são bem parecidas, tanto de conteúdo quanto de personalização, certo? Aqui, para resumir, todos
os perfis, eu criei esses gráficos de radar, onde os mais internos, vocês vão ver que sempre é o React com prontinho enriquecido, né? E o Persona React tem uma área desse triângulo sempre maior, indicando que ele recebeu notas maiores é, 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 em todos os critérios, né? Então a gente tem aqui o torcedor do time, o técnico do time, os perfis de narrador de jogo de futebol e influenciador digital, e os perfis de fisioterapeuta do time e jornalista esportivo. Tá? Então, isso evidencia, né, a superioridade do Persona React com relação ao React que a gente já tem, né, que é o padrão que o React se baseia. Então, essa modularização do Persona React realmente faz uma diferença quando a gente tá trabalhando com esses sistemas de perguntas e respostas, certo? Para finalizar, no experimento 4 a gente avaliou os efeitos de in-context learning, né? Então, nesse experimento, a gente coloca alguns exemplos no prompt do React, no prompt do Persona React, para verificar se esses exemplos eles vão melhorar ou não as respostas personalizadas, certo? Então a gente, para o Zero Shot, não coloca nenhum exemplo, para o One Shot a gente coloca um exemplo de resposta, e para o Few Shot a gente coloca três exemplos explícitos, certo? Então, de novo, os resultados são comparados com o Diavol, e a gente utilizou dois perfis distintos. Torcedor do time e técnico do time, que já são perfis que geram respostas bem diferentes, certo? Então, aqui a gente vê as médias e os desvios padrões para o perfil de torcedor do time, utilizando essa estratégia de in-context learning. No perfil, na abordagem de Zero Shot, a gente tem 8,48 para alinhamento com perfil, 8,11 para One Shot e 8,71 para o Few Shot, que seriam com três exemplos de respostas. Esse padrão se repete para os outros critérios. Qual padrão? De que não tem muito ganho. Não faz muita diferença a gente utilizar ou não exemplos de respostas no, no, no prompt do Persona React. A mesma coisa acontece para o perfil de técnico do time. Então, a gente vê, principalmente nesse gráfico de radar aqui, que as respostas elas estão extremamente parecidas. Os resultados que o Dieval dá para a gente são muito parecidos. Não tem muita vantagem em colocar esses exemplos, certo? Então, apesar da gente saber que essas estratégias de field shot learning no contexto de in-context learning, frequentemente eles apresentam bons resultados, né? Apresentam boas melhorias. Quando a gente dá exemplos para LLM, a gente não verifica que isso acontece para a personalização das respostas, certo? Então, para concluir, a gente apresentou aqui o Personal React, né, que seria essa especialização do React com esse tom de personalização, né, mais explícito, baseado no perfil do usuário, né? A gente mantém o ciclo de Reason e Act do React, né? E só acrescenta uma etapa final de lapidação das respostas, certo? A gente fez experimentos em três frentes distintas, né? Que é a análise qualitativa das respostas, na similaridade textual, sempre utilizando o LLM as a judge, e a gente confirmou três das quatro hipóteses desse trabalho, que a personalização realmente melhora quando a gente utiliza o Personal React, o perfil dos usuários influencia o conteúdo e a estrutura das respostas. Quando a gente separa a personalização do um módulo de personalização para o módulo de raciocínio e ação, a gente traz resultados melhores, um controle melhor na personalização, mas a gente não vê melhorias quando a gente aplica técnicas de in-context learning dentro do Personal React para melhorar as respostas personalizadas, certo? Com trabalhos futuros, a gente pretende fazer uma personalização interativa, criar ciclos interativos no Personal React para iterativamente melhorar a personalização até que algum critério seja satisfeito pela LLM. A gente quer construir alguns chatbots funcionais, de fato, né?
a fazer uma inferência automática do perfil, sem o usuário ter que dar para a LLM qual o perfil que vai utilizar aquele sistema, né? Adicionar novas fontes de recuperação e fazer uma validação dos resultados com usuários reais, certo? Então, é isso do trabalho. Obrigado aí pela atenção e a gente está aberto aí para perguntas, considerações.